Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Chegou agora? Aqui é a sua casa. Sinta-se em casa, tira o chinelo, pode botar o pé no sofá. Canal Sentimento Tricolor é seu lugar, aqui você participa, você deixa sugestão de vídeo, deixa um comentário, conversa comigo, dialoga sobre os problemas do Fluminense, concorda, discorda, não tem problema nenhum. Esse canal foi criado para a gente trocar uma ideia, conversa de boteco, sabe? Mesa de bar entre amigos. Então, esse é o objetivo aqui do canal Sentimento Tricolor. E eu trago agora, parece que vai virar mais uma novela, ou já virou mais uma novela, vamos torcer para que não seja muitos capítulos. Mas temos novidades sobre o caso Marcos Paulo. Esse é um vídeo exclusivo para falar sobre o Marcos Paulo, galera. Para quem não está sabendo, está chegando agora, não lembra o que aconteceu, vamos lá. O Marcos Paulo tem contrato com o Fluminense até o meio do próximo ano, junho de 2021, ok? Toda vez que o atleta, isso depois que a Lei Pelé mudou tudo, né? A Lei Pelé determinou que 6 meses antes do contrato do atleta acabar, ele fica livre para negociar com qualquer clube do mercado. O clube formador, o clube detentor dos seus direitos, não tem mais nenhuma autonomia sobre o atleta. Então, o Fluminense, se quiser ganhar algum din-din com o Marcos Paulo, teria que vendê-lo até o dia 31 de dezembro. Muito difícil, o mercado está fechado, as propostas não chegaram. E teve uma reunião ontem, hoje é terça-feira, ontem teve uma reunião do presidente Mário Bittencourt com o Marcos Paulo, toda a sua família, ele foi todo mundo. Época de Covid, olha que beleza, né? Não pode aglomeração, não pode nada. Foi para uma reunião, o presidente Mário Bittencourt, que acabou de sair do Covid agora, os empresários do Marcos Paulo deixou de treinar para ir à reunião, sua família, foi todo mundo lá para as Laranjeiras conversar. O Fluminense fez uma proposta, segundo o Lance.net, essa é uma notícia do jornal O Lance, o Fluminense fez uma proposta ao Marcos Paulo de R$290 mil para poder renovar com o Marcos Paulo. Saíram da reunião ontem, as notícias eram que o Fluminense estava muito confiante nas negociações, mas que o staff do Marcos Paulo iria fazer uma contraproposta. Ou seja, eles já saíram da reunião sabendo que a proposta do Fluminense foi negada. A proposta de R$290 mil foi negada prontamente pelo staff do Marcos Paulo e ficaram de mandar uma contraproposta. Pois é, e ela chegou, e não demorou, pelo menos isso, não virou a novela doide, né? A contraproposta por parte do Marcos Paulo já chegou. E ela sabe de quanto? Você já viu aqui na capa do vídeo, né? R$350 mil. Esse valor é quanto o Marcos Paulo pede para renovar com o Fluminense. R$350 mil de salário para o Marcos Paulo. Aí a gente tem várias formas de enxergar e analisar essa situação. Eu vou escolher, mostrar duas para vocês e vou dizer qual delas eu defendo, qual delas eu faria se eu fosse o presidente do Fluminense. Vamos lá. Como eu disse agora há pouco, daqui a 14 dias, 15 dias, o Marcos Paulo vai poder estar saindo de graça do Fluminense. Ou seja, ele vai ser dono do passe dele e se transfere para o clube que ele quiser para ganhar o quanto ele quiser, ok? Se ele renovar com o Fluminense, seja lá pelo valor que for, o Fluminense vai renovar o contrato dele, acredito que seja por 1, 2, 3 anos, não foi revelado nessa proposta, nessa matéria do jornal Lance, por quanto tempo seria essa renovação de contrato. Apenas foi informado a pedido do Marcos Paulo, R$350 mil. Ele renovando com o Fluminense vai escolher para qual clube vai querer vendê-lo. Porque todo mundo sabe que é de interesse do Marcos Paulo sair do Fluminense e jogar na Europa. É de conhecimento público e notório, como gosta de falar o nosso presidente Mário Bittencourt. Ele, inclusive, alguns meses atrás, já tinha colocado o Marcos Paulo na prateleira de venda de jogadores. Ele falou, o Fluminense precisa vender e o Marcos Paulo é a bola da vez. Então juntou o útil ao agradável. O Fluminense queria vender, o Marcos Paulo queria sair, casamento perfeito. Pois é, mas não aconteceu, as propostas não chegaram e o Fluminense ficou nessa sinuca de bico. Eu, sinceramente, estou surpreso. Porque apesar de uma pedida alta, R$350 mil para Marcos Paulo, para mim não vale a metade. Para mim não vale a metade. Joga 1, 2, 3 partidas boas ao ano. Então não mostrou para ganhar isso. Porém, o Fluminense não pode cometer o erro de não renovar com ele. E aí eu vou te dizer por quê. Primeiro que a diferença é pequena. Quem pode pagar 290 mil pode pagar 350. Concordam comigo? Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto mais importante, o Fluminense precisa renovar com o Marcos Paulo para não perdê-lo de graça daqui a 15 dias. Então vale a pena fazer um sacrifício, sangrar o caixa, se for o caso, sangrar o caixa, dispensar de repente um jogador mais caro, um veterano desse do elenco, emprestar, tentar negociar, sei lá, para abrir uma brecha para pagar o Marcos Paulo, porque ele vai ficar no Fluminense por pouco tempo. O Marcos Paulo continua sendo a bola de vez dos atletas a serem vendidos. Então o Fluminense deve renovar, acredito eu que vai aceitar essa proposta de 350 mil reais, renova com o Marcos Paulo e daqui a poucos meses vai vendê-lo por 10 milhões de euros, que é quanto o Fluminense queria alguns meses atrás. Então, apesar da pedida do Marcos Paulo ter sido altíssima, ele está, entre aspas, mantendo aquela palavra dele, que se ele não fosse negociado, ele renovaria com o Fluminense. Por que entre aspas? Porque ele poderia ter aceitado a proposta de 290 mil reais do Fluminense, por exemplo, que é um ótimo salário, ou não. Até para jogador de futebol. Para ele, o garoto novo, 290 mil reais, ou seja, ele está dando a oportunidade do Fluminense continuar com ele, de renovar o contrato, cumprindo a promessa que ele fez ao presidente Mário lá atrás, porém com uma pedida salarial altíssima, ou seja, é faca no pescoço do clube. Ó, eu fico, mas eu quero ganhar isso. Então assim, galera, não tem santo nessa história. Tá, na minha opinião, não tem santo, também não tem demônio, não tem certo, não tem errado. Tem um lado do jogador querendo resolver a vida dele e tem um lado do Fluminense não querendo perder um ativo, um patrimônio do clube de graça. Então eu acredito que o Fluminense não vai fazer a loucura de deixar de pagar o que o Marcos Paulo pediu. Porque, galera, poderia ter sido pior, tá? Ele podia vir com um salário na casa dos 500 mil reais. Ok, eu renovo, mas eu quero ganhar 500 mil. E aí? Aí o Fluminense provavelmente ia perder o Marcos Paulo de graça, que não teria condições de pagar 500 mil reais a ele. Ou será que pagaria, já contando que ia pagar 500 mil reais por 2, 3, no máximo 6 meses, e na próxima janela de transferência já iria negociá-lo e tirar o dinheiro que gastou com salário na venda dele lá na casa dos 10 milhões de euros? O que você acha? É muito complicado. Agora, vamos analisar a situação atual. Marcos Paulo, o Fluminense ofereceu 290 mil, Marcos Paulo pediu 350. Acredito que a negociação vai sair e o Marcos Paulo vai renovar com o Fluminense. Só que tem um porém. O Dinamo de Kiev, da Ucrânia, tá de olho, tá ali, ó, só esperando para se cruzar o dia 1º de janeiro e ir lá e, ó, bum, abocanhar o Marcos Paulo. Pela matéria do lance, o Dinamo de Kiev até aceita pagar um valor por ele. Só que com certeza não é o valor que o Fluminense tinha pedido lá atrás de 10 milhões de euros. Então, eu acho bom o Fluminense correr, aceitar. Infelizmente, o Marcos Paulo não merece esse valor, na minha humilde opinião, não merece ganhar 350 mil reais, mas o Fluminense tem que renovar com ele por esse valor, já que ele é um ativo do clube, e com certeza, na próxima janela de transferência, se ele voltar a jogar o que ele estava jogando ano passado, e não precisa muito não, o que ele jogou contra o Atlético Paranaense no penúltimo jogo, com certeza as propostas vão chegar, e o Fluminense vai conseguir finalmente ganhar um dinheiro com a venda do Marcos Paulo, já que é interesse dos dois, né? É interesse do Fluminense vender e é interesse do Marcos Paulo ir embora. Então, sendo assim, eu acho que fica bom para todo mundo. Essa é a notícia de agora. Vamos ver se essa novela vai ganhar novos capítulos. Eu tô sentindo, não é informação, é só um sentimento, tá, galera? Que essa novela não vai se estender, não. Eu tô achando que nos próximos dias o Fluminense vai dar um ok pro pedido salarial de 350 mil pro Marcos Paulo, vai renovar o contrato com ele, vai respirar tranquilo, porque sabe que não vai perder o jogador. O jogador também vai poder render mais no Campeonato Brasileiro, que vai dar com a cabecinha dele tranquilo, vai ganhar um aumento gigantesco no salário enquanto ele continuar aqui. Espero que isso o motive para poder ele ter mais apresentações como ele teve contra o Atlético Paranaense e ajudar o Fluminense no nosso objetivo, que é, no mínimo, a classificação para a pré-Libertadores. Ok, galera? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham e vamos trocar uma ideia sobre isso. Mas tá cheirando que vai dar coisa boa, tá? Apesar do salário ser muito alto, o Fluminense não pode perder um ativo como ele de graça. E, sinceramente, eu tava esperando coisas piores aí. Eu tava achando que a intenção dele era sair de graça e o Fluminense ficar chupando o dedo. Dos males o menor, considera eu. Ok, galera? Um forte abraço, até o próximo vídeo e saudações tricolores!